Bom dia, tudo bom? Nós somos as primas de Bright Strasse. Nós viemos sempre aqui fofocar sobre livros. E hoje a gente está com outro formato, que é pela primeira vez nós vamos falar de um prêmio Nobel, de um recente prêmio Nobel, do John Fosse. Nós acabamos de ler os dois livros dele que tem em português do Brasil, né? A gente já viu que português de Portugal tem, a Tati já viu que tem outros. E, inclusive, um que é o que ele indica, assim, para começar, que não é nenhum desses 2 que tem aqui no Brasil. Eu gostei bastante, gostei muito e gostaríamos de traçar um pouco daquela opinião que é do leitor mesmo, não é a opinião especializada, não é a opinião do crítico literário. A gente aqui vai falar para vocês, como leitoras, as nossas impressões e trocar um pouco de ideia, porque o livro tem aquilo, né, galera? Ele vai ser completo quando o círculo é completo quando o leitor participa, né? Ele fala para o leitor, né? Eu acho que a maioria dos autores quer ter leitores, né? E aí o nosso círculo se completa de formas diferentes. Então, provavelmente, o que eu achei não é o que a Tati achou. Algumas impressões da história eu peguei de um jeito, a Tati pegou do outro. A gente assistiu também já um vídeo de um outro booktuber bem legal que fala sobre ele, e também a opinião dele é diferente da minha e da Tati. Então, eu acho que esse diálogo é muito legal que a gente está começando a ter aqui na internet. E ainda aqui entre as primas, a gente tem o privilégio de estar em tempo real, nós três, a maioria das vezes. Está faltando hoje a Ariane, que tá de férias. E isso aí eu acho um privilégio, né, Tati? A gente poder ter esse encontro. Ah, isso eu acho que é o mais legal, viu, Manu? A gente, por exemplo, saiu o Nobel e a gente já descobriu que tinha essas 2 edições já traduzidas, né, e então anunciou, já vira aquele rebuliço, todo leitor ali querendo saber quem é, porque tem uma lista dos pretendentes ali, aqueles que são possíveis ganhadores, e sempre tem bastante aposta e tal, mas, sempre assim, apesar de muita gente falar que se concentra muito, nos europeus, homens, brancos e tal, mas é sempre uma surpresa, né. Então já era esperado, outras pessoas por muitos anos e tal, mas eu acho que mesmo assim a curiosidade fica e todo mundo sai, ou quase todo leitor, comum, assim, curioso que nem a gente, sai para ler, ainda esse autor que ganhou, ele nos presenteou com obras, bem curtinhas, então a gente conseguiu ao menos essas 2 que tem a tradução em É, português aqui, né, e a gente conseguiu ler rapidinho, eu tenho certeza que tem muita gente já que já foi atrás, que já leu, e ou ainda vai ter um incentivo aqui das primas para ler, porque eu acho que vai valer a pena, assim. Vamos falar as primeiras impressões, eu acho que ainda vai dar um pouquinho de polêmica, eu acho que não vai agradar todo mundo. O que que você acha, Malu? eu acho que não também. Olha, me fisgou esse livro, os dois, esse autor, a forma como ele escreve, é o tipo de coisa que me fisga. Eu gosto muito dessa experiência, que eu acho que isso também já é polêmico, tem gente que não curte, né? Esse negócio assim de tu não saber onde tá, sabe? Para onde esse cara quer me levar? Eu não tô entendendo nada. Eu Uhum. adoro isso de não estar entendendo nada, sabe? E tem muitas outras pessoas que não gostam, que acham que, bah, acho um saco quando o livro é uma viagem que eu não entendo nada, né? Eu, pelo contrário, assim, me instiga, assim, tipo o Faulkner, o que eu mais gostei agora nos últimos tempos, que foi o McCarthy, que eu só li um livro, tô louca para ler os outros, porque, assim, essa coisa de onde é que esse cara tá querendo me levar, isso me chama atenção, me fisga, e aí eu e aí claro, quando o cara entrega aquilo que ele se propõe, aí é show de bola, que eu acho que acontece aqui, sabe? Uhum. E eu não li muito sobre o cara, eu não estava esse ano, assim, muito ligada, assim, e da lista ali, pouquíssimos eu já tinha lido alguma coisa, então eu deixei para ler depois que eu li esses ontem, depois que eu tinha acabado o Brancura, que eu li primeiro, a gente leu primeiro o El Alice e depois o Brancura, que eu fui atrás das coisas dele. E os calhamaços dele, pelos quais ele é famoso, ainda não tem em português. E Uhum. como o cara é sueco, ou a gente lê em inglês, né? Não, ele é Mas norueguês, né?
É norueguês. Norueguês, é. Ele é norueguês. O É. sueco é o cara que elogia ele, que a Tati já leu. A Tati é a antenada das primas. A Tati Sim. está lá na Alemanha, super antenada. E tem o primeiro livro dele, que a gente leu, que é o Alice, na capa fala de um cara que a gente também tá na mira para ler. E eu acho que esse cara é norueguês, né, Tati? Quem que é, Malu? Eu estava pegando o livro aqui para falar, ó. O Carol, Esse esse mesmo. aqui então, esse aqui é norueguês também. É ele que indica, é ele que faz o que tá na capa aqui do ele já escreveu bastante coisa, acho que ele tem bastante coisa publicada na Companhia das Letras. Esse aqui é um deles, só que É, aqui ele é o oposto desse que ganhou o Nobel. Ele é norueguês também, mas ele tem tipo uma autobiografia dele, acho que em 5 ou 6 volumes, creio eu. Mas são assim, ó, uns livrões, uns coletões assim de livro. Mas do que eu pude ler, porque, por exemplo, é meio temático a autobiografia, não é, pelo que eu entendi, não é uma coisa muito é, sequencial em termos do tempo. Por exemplo, ele tem um volume que é só que explica um pouco como foi a vida dele na parte da escrita. Então, por isso que chama Minha Escrita. Então, é como que ele foi se desenvolvendo ele como autor, como escritor. Então, só que ao contrário do John Fosse, que ganhou agora o Nobel, o Karl Ove, que e ninguém sabe falar o resto do nome dele, ele é um pouco diferente porque ele é um prolixo, mas que flui também. Do que eu li dele, eu acho que flui muito. Pode ser um toletão ali sim, mas a leitura flui muito bem. E ele que fala do John Fosse, né? Na capa é, é a Alice, que é o livro também que foi publicado pela Companhia das Letras, né? Faz pouco tempo. E esse aqui, Brancura, acabou de sair pela editora Fósforo. E também já está disponível no livro físico e no Kindle, e é super rapidinho de ler. Eu acho que são livros que vale a pena até ter o físico para a gente poder marcar, abrir de novo numa certa página, porque é o que o livro pede, né, Malu? eu senti isso, assim, eu acho assim, a experiência da leitura desse livro é legal de ler de uma sentada. Eu comecei a ler na sexta-feira, e eu tava assim, num quase 60%, só que 60% de um livro muito rápido. É um livro que a gente lê em uma hora e meia. E aí eu parei, e aí no sábado eu retomei ele de cabo a rabo, que eu tive bastante tempo, e o outro eu li no domingo. Então, assim, eu acho que é um livro legal e super tranquilo de ler de cabo a rabo, porque apesar de ser essa coisa, onde é que eu tô, para onde é que ele tá querendo me levar, não tô entendendo nada, não é um livro que te assusta, assim, e tu quer voltar em cada parágrafo. Mas depois que acaba, e depois que a gente conversa também, né? Uhum. Porque às vezes, tá, se eu tivesse lido e não tivesse conversado com a Tati, talvez ele eu não fosse querer voltar nele. Mas agora eu quero voltar porque tem várias coisas do jeito que ela leu que eu não reparei e outras coisas que eu até brinquei, que eu brinco, né, que são coisas da minha cabeça, que eu vou imaginando um cenário, às vezes eu imaginei que tinha, assim, mais especificamente, vou falar agora um pouco do a Alice. No É a Alice, desde o início eu imaginei uma terceira pessoa narrando e provavelmente um filho do casal narrando, porque eles contam a história desse casal, né? Uhum. Principalmente focado nela, que seria sobrevivente, e ele é um cara um cara que se perdeu nos fiordes, que diz que isso é muito comum, né? Lá, Uhum. que, aliás, a paisagem de lá acho que é muito propícia a escritores, né? Porque agora a gente já viu dois grandes escritores que Isso. de lá e que eles contemporâneos, né? Uhum. E aqui ele fala muito no É Alice sobre a paisagem dos fiordes. Então a gente imagina aquela água entre os morros e tal. E no outro é uma estrada. Então assim, eu imagino que lá, eu já fiquei louca para conhecer. Uhum. Eu não conheço, né? E imagino que lá seja um lugar bem tranquilo, assim, bem bom para gente escrever mesmo, assim. Porque eu Isso, acho que o que sabe? falta hoje em dia é isso, assim, as pessoas estão muito rápidas e
tem muito livro legal que é tipo esses best-sellers, mais, bobinhos, assim, que tipo não vai levar, mas essa escrita mais profunda como a desse cara, não adianta, o cara tem que sentar, ficar longe do mundo e escrever, né. Uhum, exatamente. E eu acho que a gente comentou eu comentei na última tag que a gente fez, aquele livro Paraíso e Inferno, também só que é de um autor islandês, mas também, se passa no mesmo mais ou menos no mesmo ambiente aí dos fiordes, de pesca, né, de barcos e tal, e é interessante que naquela narrativa, naquela história, também tem essa questão de que eles saem para pescar, eles saem nos fiordes para pescar, né, essa é a vida deles ali nessas cidades pequenas, nessas cidades, assim, dos fiordes. E muita gente não volta, porque acontece alguma coisa, o mar, derruba um barco, então o curioso é que eles falam que a maioria deles não sabe nadar, não aprende a nadar. Então, ou seja, uma vez que caiu do barco, não tem volta, né. Mas mesmo assim, imagino eu que também com toda a temperatura da água e tal, sobreviver a uma queda ali ou você estar ali naquele ambiente sem uma roupa apropriada também é uma morte na certa, assim, porque então eles lidam muito com isso, isso é legal que a gente eu acabei de ler esse livro também, desse islandês aí, Paraíso e Inferno, eu também já comentei no outro livro, que é isso daí, também esse mesmo, esse mesmo ambiente, né, que você falou, Malu. E eu acho que realmente, a gente não pode também, ficar julgando o autor, assim, porque a realidade deles é aquela, é diferente, né, o ambiente que eles vivem é aquele, então a gente vai ler um livro ali, né, esperando que eles falem que seja falado alguma coisa ali do que o autor tem como vivência, né. Então mas eu achei assim, eu gostei muito, eu tive a mesma impressão que você na leitura, de que fisga, de que é uma leitura que te chama, te prende, e eu queria saber mais e queria entender, porque eu não estava entendendo. Aham. E que dá vontade de ler mais, tipo, quando, eu tinha achado esse do El Alice, acho que a gente conversou e Isso. tal, e aí tu me falou que o Brancura tinha, deu "Bah!". E foi bem quando eu tinha acabado de ler, deu: "Ah, vou baixar e vou ler". Isso é o bom também do Kindle, né, tu consegue ter acesso instantâneo àquilo que tu quer ler. Mas esse Isso. livro eu acho esses livrinhos eu acho que é bom de ter no físico. É que Eu a gente é meio acho. afobadinha, assim, né, a gente quer É. ainda mais que tinha esse negócio do prêmio, a gente estava louca pra ver, e a Tati já estava nessa vibe de ler esses autores. E uma coisa que eu achei, assim, no El Alice, que é esse negócio que eu falei pra ti do que pra mim, tinha um terceiro narrador e que pra Uhum. mim vozes da minha cabeça, tá, fonte vozes da minha cabeça. Seria o filho desse casal. Eu achei isso porque, assim, ó, vem tudo uma continuidade. Nesse livro ele começa na geração dos trisavós, né. Ele Uhum. põe datas, isso é muito legal, ele põe datas, no ano de 1890 nasceu fulano que morreu com 7 anos em 1897, e aí ele era irmão do meu bisavô Christopher, e a minha trisavó não sei o quê. Então, assim, a gente vê que é uma cultura bem antiga, essa cultura de isso aí que a Tati falou, de estar ali no mar, que as pessoas morrem, então o luto é uma coisa muito presente ali, então esse livro é muito sobre luto, e para mim veio num momento bom, assim, porque bom, eu brinco assim, propício, né, porque eu vejo, assim, o luto é uma coisa que a gente não vivencia, assim, tá-tá-tã, aquela semana ali, Não é volta e pontual, meia ele né. volta, Isso. né. Eu É um tô num ano que processo. tudo. Exato, é um processo. Eu tô num ano que eu perdi o pai em julho, então tudo o primeiro dia dos pais sem o pai, não sei o quê. Então, assim, aquela coisa que vem e volta, e aqui, ele fala, e aí acontece, a família é marcada por essa tragédia, e aí vai acontecer na geração atual, e aí ela também dá uma data, né, foi em 79, eu acho que 79, falece o marido dela, ela não, esse narrador, né, dá essa data, que a gente não sabe se é ela, se é essa terceira pessoa que eu inventei na minha cabeça, Uhum, mas eu achei por causa disso, porque "Ai, não pode acabar a história aqui, né". Mas de uhum. repente, justamente ela narrou porque acaba nela a história, né, acaba a família nela.
Mas na minha cabeça é assim, sabe. Até eu acho que eu tenho essa coisa meio querer sempre um final feliz, sabe. Mas, Hã. então, só para citar um pouquinho mais o pessoal que está interessado a ler, porque, assim, ele vai contar essa história, que nem você falou, né, das gerações, só que não é uma coisa linear, é muito tudo misturado, porque mistura o presente dela, pensando no passado e vendo, a minha impressão ali, agora eu vou falar, é Exato. que ela vê o que aconteceu e ela se vê também, por exemplo, e fala que o presente é 2002, se não me engano, né, que ela tá ali e que ela tá deitada no banco, né, num banco. E ela se vê na janela em 79 aguardando o marido que tinha saído com o barco pelo fiord. Então, assim, eu vejo ela como, ela parece que é aquela personagem que está ali girando e ela vai observando tudo e tem um narrador que vai contando tudo que é observado ali. Daí, nisso, ela vai intercalando todas as histórias, inclusive, das gerações passadas. Só que a minha impressão, a que eu tive como leitora, é que ela vê aquilo tudo como se fossem ali, nem que se fosse dizer assim, fantasmas ali, ela tá enxergando tudo, mesmo ela era casada com o cara da família, mas, nem era a família dela, mas eu tenho essa impressão e eles sempre falam da casa, né, Malu, não sei se você que a casa é muito A antiga, a casa. casa já era A da casa geração. É. Esse menino que morreu em 1800 e antigamente, em Uhum, 97, ele já habitava essa casa. Os trisavós já habitavam a casa, então a casa é sempre a mesma casa. uhum. E é um elemento importante, eu acho, dessa narrativa, né. É, E eu e a achei muito bonito essa forma como tu vê, Tati, assim, de então ela tá se eu não vendo. sei Eu acho que em se vários momentos isso é muito mais claro do que essa minha é, interpretação. e eu não sei se é porque eu tô agora na ritmo de Halloween já, mas, eu fiquei é meio que como se fossem assombrações. Eu tive essa impressão, entendeu? Que ali, aquilo tudo, aquele passado assombra ela. E aí ela fica vivendo. Só que eu acho que assim, a surpresa, o máximo, assim, da surpresa é a dúvida que fica no final, né. Eu acho que no último parágrafo a gente chega ali, ao menos para mim foi assim, porque ali tem alguns elementos que eu fiquei assim: "Mas por quê? Aonde? Como?" Eu não percebi alguma coisa para trás, então isso aí Sim, já me deu assim, eu conversando com você, tive uma outra percepção. A gente assistiu o vídeo do Christian, depois a gente deixa o canal dele aqui, que ele também já fez uma resenha, é uma outra interpretação que ele teve. é. Então o legal é ver isso, mas eu com certeza vou pegar, o livro para reler, para ver se eu acho ali no meio do caminho alguma coisa que dê consistência àquilo que eu pensei ou que você e as outras pessoas pensaram ali ao longo do livro. E tem a questão do mar, que eu acho assim, eu gosto muito dessas frases que iniciam, assim, que eles colocam antes de começar o livro, né, que nesse caso ele Uhum. põe: "O mar é a história", então várias histórias devem sair dali, né, Sim. para eles que Uhum. vivem essa realidade há tantos séculos, né. Sim. Então, o nosso mar também tem tantas histórias, né, e é um mar completamente diferente, né, a gente tem um Uhum. mar com horizonte, eles parece esse com esse negócio do fiord, onde é que está o horizonte, né, Sim. porque pelo menos pelas imagens que a gente vê, assim, eu achei, é outro mar, né, Uhum. né, Uma paisagem e eu completamente diferente do que a gente, tá acostumado, né. exatamente, exatamente. E a impressão que dá é que é um lugar nos 2 livros, assim, um lugar bem meditativo, né, os 2 têm essa coisa bem filosófica, e essa coisa que tu estavas falando, assim, que ele não te dá as informações, que é aquele quebra-cabeça, assim, isso agora estava me lembrando, é isso que eu curto muito, sabe. Tipo, como o Som e a Fúria, assim, ele Uhum. vai e aí tu vai juntando, ao longo da leitura, assim. E tu ter essa experiência, dessa forma tão rapidinha, né, Uhum. é muito legal, assim, é muito legal. Eu acho que cada livro se propõe alguma coisa, mas esses livros o ano passado também ganhou a Annie Ernaux, Uhum. ela também faz livros curtinhos, assim. Eu li um e não me fisgou, assim.
Ela não eu até quero ler mais coisas dela, sabe, mas não aconteceu o que aconteceu agora, de Uhum. eu, querer em seguida ler outro, assim, um dia eu quero ler mais, até acho que eu tenho que dar uma segunda chance, mas não me fisgou, assim. E E ele tem outra obra, ele tem uma obra bem ampla, né, ele é dramaturgo, ele é ele poeta tem, e tem esses calhamaços que eu acho que devem ser fantásticos. então, a gente leu então também a Brancura, a gente fala um pouquinho já, e em português de Portugal tem 3 livros, dele, publicados, Manhã e Noite, né, que é aquele que falam que é É, para a gente, foi indicação de o início de leitura dele. Eh, Tem a trilogia, que também é uma trilogia, mas não é, pelo que eu vi, ela também não é grande, e tem mais um outro que agora eu esqueci, mas depois eu coloco aqui, todos os nomes dessas, traduções no português de Portugal. Mas eu acho que agora vai bombar, né, quando começa no assim. pois é, sabe que, eu tô vindo numa crescente de livros do Nobel. Aquele cara de Zanzibar, eu estava em Zanzibar quando ele olha a coincidência, Olha. né, quando o Uhum, cara ganhou, coincidência super legal. E aí, não achei nada dele lá, porque ele já tinha saído há muitos anos. uhum, Daí eu baixei no Kindle em inglês e não me pegou, eu não cheguei nem a acabar o livro, e é muito raro eu não acabar um livro, sabe. uhum. E a Annie Ernaux eu vi que bombou muito, né, e esse cara eu acho, eu acho que vai ter muitas pessoas como a gente, assim, que leu e já tá louco pra ler mais É, coisas dele, eu acho. porque E o eu acho cara que o que dá o tom desse autor, ao menos nesses 2 livros, é a melancolia, né. É bem melancólico a narrativa dele, a história que propõe aqui a contar é bem, mas eu achei, tem principalmente mas eu acho que no Brancura também, talvez você concorde comigo, tem muito um quê de Faulkner aí nele, né. Se sim, você dá de um fluxo ali que eu não diria que não, eu sou sempre falando do fluxo de consciência e tal, eu acho que tem, mas eu não acho que ele é tão, assim, tão presente, mas ele com certeza tem aquele negócio de você não saber onde está, né, que nem você falou. é Não sei, me leva em algum lugar porque eu quero entender alguma coisa. e ali começa muito o Brancura, ele começa muito normal, ele tá entrando numa estrada, e ele resolve seguir o fluxo da estrada, porque ele Uhum, gosta de dirigir, sim, e ele vai indo até que ele atola o carro, e a partir dali começa a coisa fantástica, né. sim. De ele ver É. o fantasma, de a gente não saber se ele tá vendo uma pessoa, o fantasma e tal. E é bem meditativo sobre essa questão do "eu vou morrer, né, Uhum. É e o que que porque eu tô vendo aqui", ele né. entra numa floresta, né, e aí, tá frio no final de outono, se não me engano, né, que ele fala. E é muito gelado, então aí tem neve, então ele vai, e o mais interessante é que tem toda essa parte da melancolia, assim, dele estar numa situação difícil e tal, mas é interessante que ele fica, esse fluxo, assim, da consciência: "Não, mas eu acho que eu passei em tais casas, eu tenho que procurar essas casas", assim, existe aquela conversa interna, né, da cabeça Uhum. dele, e isso de coisas comuns, de coisas assim, e ao mesmo tempo ele tá ali, tá pensando, a gente não sabe se realmente ele vê as coisas ou não, se ele já tá num delírio, e por isso que ele está enxergando tais e tais coisas, aí a gente não dá muito spoiler aqui também para não deixar o pessoal ler, porque é bem rapidinho, mas aí você não sabe, você não a gente eu não a gente não sabe se ele está vendo mesmo ou não, as coisas ali que ele tá narrando, mas ao mesmo tempo tem coisas bem factíveis e reais, ele está pensando: "Se eu ficar aqui eu vou morrer, eu tenho que andar e Hum. procurar uma fonte de calor, eu tenho que andar e procurar alguém que ajude a puxar meu carro", né, então tem essas coisas factíveis que a gente vê, e ao mesmo tempo você está totalmente perdido ali na cabeça dele, não sabendo se o que ele está vendo, o que ele está sentindo é real ou não. E essa é muito sensitivo, né, eu achei, assim, os livros são totalmente. Muito, e isso aí também é outra coisa que me fisga, assim, no pri a primeira experiência quando eu li, eu falei: "Eu não li nada sobre ele", e eu fui até os 60%, e uma pessoa me e eu comentei no meu grupo de leituras que eu estava lendo esse, que estava achando muito legal, e uma pessoa disse:
"Ah, esse é o que não tem pontos?" Acho que tem pontos. Aí fui vol no outro dia que eu voltei a ler, deu: "Ah, não tem pontos", porque tem interrogações, Uhum, tem parágrafos, eu vi, pelo menos pelo Kindle parece o Kindle a uhum. gente sempre fica é Fica meio outra perdido. coisa, assim, É, que a estrutura de por isso que, assim, ó, eu adoro ler no Kindle, eu acho que é uma coisa que não tem volta, mas o físico é muito bom, né. é A muito bom. experiência é muito É. boa no físico. Então, assim, voltando à história em si do Brancura, eu acho que é mesmo tom de melancolia, Uhum. e ele tem mais elementos dia a dia, assim. Desde que ele Sim. passa: "Pô, não achei um posto com cachorro quente", né, aquela coisa que Isso, é é. Aham. que é o é o que a gente espera numa estrada e tal, apesar das paisagens diferentes. E eu acho que o tom o grande assim, a grande coisa nesses autores, mais, que são de maior, conteúdo, assim, de maior expressão, é isso, assim, o cara tá falando sobre a coisa dele, tá falando sobre a coisa local, assim, Uhum. mas ele traz uma universalidade que todo mundo vai gostar Exatamente. de ler, assim. Uhum. É tipo, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem o Érico Veríssimo, não sei se depois dele a gente conseguiu alguém que trouxe uma coisa tão daqui e que ao mesmo tempo É é universal, universal. assim. Uhum. Sim. Então isso é legal, eu acho isso importante, acho que, talvez não sei o que que leva o a quais são as escolhas do Nobel, mas os critérios, né, Uhum. mas eu acho que eu vejo dos escritores que eu li, mesmo os que eu não gostei tanto, como a Annie Ernaux, eles trazem uma coisa de tu sentir, né. E esse é Sim. sentir mesmo, eu achei assim o tanto é o Alice quanto o Brancura, assim, de tu estar ali, de tu estar vivendo aquilo, tipo, tu entrou pra ver um bom filme, né, Uhum. e Sim. eu acho que a narrativa cabe bem, porque tu vai gastar o mesmo tempo que tu gasta no cinema, né, Uhum. e tu sai transformado, né. Tá. Vou ler só o primeiro um trechinho só do começo do Brancura aqui, que é Aham. bem interessante. Assim: "Eu dirigia sem parar. Era bom. Era boa a sensação de estar em movimento, sem saber para onde estava indo. Apenas dirigia. O tédio havia se apoderado de mim, logo de mim, e nunca me deixei afetar por ele. Nada que me passasse pela cabeça me animava. Por isso decidi fazer alguma coisa. Entrei no carro e fui para onde ele me levasse. Vou parar por aqui, mas é assim, então, ou seja, ele está falando do tédio, ele gostar de estar em movimento e tal, então, assim, eu acho que já dá uma ideia do que que vem para frente aí no livro. E o livro é todo num o livro é todo nesse ritmo, né, Malu, ele é bem rápido, assim, ele te prende e você não consegue fazer uma pausa. Eu vi que eu não cheguei a ler, mas eu acho que tem alguém que colocou algum link nesses nossos grupos de leituras aí, agora eu não sei aonde, mas se eu achar eu coloco aqui, a gente coloca aqui na descrição. E parece que o tradutor dele falou que, a traduzi-lo, para português seria mais ou menos o equivalente de traduzir o Guimarães Rosa. Então, a gente pode ter talvez uma ideia, depois eu nem li, eu só li o título Uhum. da reportagem ou do alguém anunciando falando sobre isso, mas depois eu gostaria de ler para ver quem é o tradutor e se ele tem mais a falar sobre isso. Porque realmente quem leu, Grande Sertão Veredas, sabe da dificuldade que deve ser para traduzir Ah, essa obra para pra uma outra língua estrangeira, e imagino que se o autor falou isso, ele deve ter com propriedade de conhecer, né, o norueguês e traduzir para o português, deve ser um trabalho bem árduo aí. sim. O Grande Sertão Veredas é aquele livro, né, que a gente dá graças a Deus que é brasileiro, Exatamente, seria porque difícil ler em outra que língua. presente, né, que livro É, maravilhoso. Eu uhum. acho, assim, um presente a gente poder ler ele em português, ser capaz de ler ele em português. Eu acho que foi um grande marco, assim, na nossa vida de leitora e que uniu muito, assim, o nosso grupo também, foi esse livro, né. Foi bastante, com certeza. É. Acho que foi Gente, a partir dele, né, que foi o que é, mais que a gente sentiu necessidade de conversar mais, né, sim, uhum, de explorar outras coisas juntos, né. Porque eu acho, claro, tem muito livro que a gente não lê em comum, né.
Mas eu não me vejo mais lendo, assim, passando um mês sem ler nada com você, sabe, Sim, com exatamente. o grupo todo, né, porque somos nós 3 que apresentamos o podcast, mas temos outros primos mais tímidos, que Uhum. ainda vão aparecer aqui, né, Tati? Bom, tem que aparecer. Tem gente sumida, tem gente que aparece, tem gente que tá fazendo o projeto da vida e tá muito É. ocupado. Guria, eu li não, eu ouvi uma entrevista dele logo depois que ele ganhou o prêmio. Uhum, E ele fala ali que eu vi que ele falou que ele acha que o bom é começar com, Morning and Night, né, que ele fala uhum, que é esse que eu não sabia que tinha em português de Portugal e a Tati uhum, achou em português de Portugal. Então, ali ele fala uma coisa tão bonita, assim, porque a entrevistadora é maravilhosa também, né, como é importante ter gente que faz as perguntas legais também, né. uhum, sim. E ela fala o que que ele falaria para um escritor novo, né, e aí ele fala que é para a cara ouve a ti, não dá bola para o exterior, vai ouvindo a ti que chega determinado momento Uhum. que a coisa se escreve, É, sabe. Eu acho que é isso, assim, é tanta coisa, eu acho que o processo da escrita deve ser uma coisa, solitária, né. uhum, com Eu acho que é uma certeza. coisa bem solitária e assim, como a gente lê um monte de livro e daqui a pouco tudo faz sentido e o Shakespeare tem tudo a ver com Guimarães Rosa, e tem tudo a ver com Dante, tem tudo a parece que todos eles já estão lá no céu numa grande mesa conversando o mesmo assunto. Sim. Eu acho que o escritor tem isso, ele lê e escreve tanto que deve chegar uma hora que a coisa se escreve, e aí tu tá ouvindo bem a voz, do coração, e aí não adianta, o cara vai escrever sobre uma coisa local, porque é sobre a lembrança dele, né. Sim, é, isso É o eu acho, eu tenho, assim, às vezes, uma opinião meio, eu acho que hoje em dia tá meio chato esse mercado editorial desse negócio da pressão que os escritores têm de você ter que falar de tal coisa, ter que falar, incluir temas, ter que falar de isso, daquilo, do e eu acho que não, não tem que falar de nada, tem que falar do que você quer falar, o escritor vai escrever o que ele quer, e o que porque senão não é uma, eu acho que se a obra vai ter o seu mérito, se for uma obra que sai ali de dentro com propriedade daquilo, não porque senão você faz um trabalho acadêmico, você quer defender uma causa, então vai lá e faça você entendeu? Você coloque, exa um trabalho acadêmico que defenda causas X e X. Se você acha e uhum, faz parte do seu ser, ter alguns pontos e ter sofrido, por exemplo, eh, existem muitos autores que pegam temas que inclusive eles passaram, e aí eu acho que isso é extremamente válido, porque mostra para as pessoas, tem a questão do feminismo, tem a questão das mulheres, acho que isso é totalmente válido, só que eu acho que tem que partir do escritor enquanto vida, enquanto experiência, e não forçadamente, você querer impor temas e falar assim: "Não, só a sua obra ou o seu o que você pretende escrever só vai ser válido se ele tocar uma coisa ali ou outra", entendeu? E você colocar, você tem que falar disso, ou tem que falar daquilo, eu acho que isso aí faz parte, cada um vai falar da sua experiência própria, né, não dá para é, dissolver, não dá para separar autor e obra, né, então se você consegue até acho que a certo ponto fazer isso, quando a sua obra é uma obra de estudo acadêmico e que você consegue fazer uma coisa uhum, baseada com aquilo que você estudou, leu e o que você acha, porque você tem que dar sua opinião também no final das contas, você tem que ter uma opinião. Mas isso aí é uma coisa, agora quando você vai fazer uma obra, assim, de escrita livre, eu acho que essas imposições hoje em dia são muito chatas, eu acho, na minha são muito limitadoras, eu acho, exatamente, é. porque, tu vê uma pessoa que não se prende a isso, acaba tocando isso de uma forma muito mais porque assim, se tu consegue provocar esse estado no teu leitor, aquilo vai marcar ele muito mais. Sim. E eu acho que é válido, eu acho que principalmente para livro para jovem, assim, eles querem só que, eles fazerem essa coisa de tocar nesses temas na agenda do dia, assim, Uhum. só que é uma forma tão didático, que eu acho que depois, não vai funcionar, assim, com o tempo eles não sobrevivem, né. Talvez Exatamente. até como uma referência histórica, assim,
mas Uhum, não como essa coisa de experiência de leitura e que é transformadora, uhum. né. É interessante, legal, ele falou sobre tal tema, é importante, tu acaba, assim, o livro e vê: tá tudo direitinho aqui, né, tá bem Uhum, sim, escritinho, tá, mas falta o tchan, assim, um negócio que, é. olha, me tocou e eu não sei por quê, né. Um Porque eu acho exemplo que que a o gente crítico pode literário, vai ter certas exigências, mas o consumidor do dia a dia, o que lê como quem vê um filme, né, sim. ele quer sair dali chacoalhado. Não assim: eles estão tentando me ensinar que tal coisa", não, eles têm ra ele o autor tem razão, mas tá ali mastigadinho, né. Uma coisa que a gente tem e a gente que gosta de ler clássicos e tal, e a gente está fazendo a leitura do David Copperfield, a gente, leu vários outros clássicos que tocam nesse assunto da questão da mulher, dos direitos das mulheres, né, e a gente você vê, e tá ali, tá tudo presente, então e são clássicos, e a gente lê até a gente lê hoje autores, de muito tempo e a gente consegue trazer temas atuais de igualdade, de questões de leis que surgiram depois, mas a gente aprendeu ali, então a gente via como sofriam as mulheres naquela época, né. Isso aí eu acho que, hoje em dia, porque nem você falou, tá tudo mastigado, você pega um livro ali para um jovem hoje em dia, ele vai ter vários temas atuais, tá-tá-tá, mas, aquilo ali não te marca porque você lê um livro, A Inquilina lá que a gente leu, das Hã. irmãs lá. Tem muita gente que não gostou, mas a mulher sofreu tanto com o marido que ela tinha, que aquilo ali, para mim já foi assim, aquele sofrimento daquela mulher, apesar de ter dado raiva dela não tomar, né, a gente fica até com raiva dela não tomar mais atitude ou dela não conseguir fazer Exato. nada, mas era a posição dela ali. Aí, isso aí marca Claro, tanto. porque desculpa te interromper. Não, Mas pode. porque tu tá sentindo o sentimento dela, aquele Exatamente. desespero dela, assim. Então, daí tu começa a refletir que olha tu como é que era que a pessoa se sente psicologicamente fadada a não reclamar, porque ela sabe que as consequências não Sim, vão ser vir todas contra ela, porque era um machismo absurdo e as leis na Inglaterra eram daquele jeito, né. sim. Então, e a gente aprende, a gente sente, a gente aprende. É. E a gente sentindo, então, eu acho que isso aí falta hoje em dia para a geração nova, assim, de que não lê esses clássicos, porque assim, é só um livro chato lá da de bol 1900 de 1800 e bolinha, 1700, que vai falar que a mulher não. Sim, mas aí você entende como que era e como que foi a revolução, e como que foi o processo e como foi a evolução. Então É. você aprende a dar valor a isso. Exato, e dar valor, eu acho assim, hã, que as coisas não são imediatas, demoraram, dar valor para tudo que já foi conquistado até aqui, que isso é um processo demorado, e que Uhum, foi importante cada um desses livrinhos para as mulheres conseguirem o que conseguiram e ainda tem que conseguir. Eu acho que outra coisa que eu acho legal nesses livros, é que eles não te desprezam como leitor. Tipo sim. assim, eles não precisam assim, tu pega esses que seguem a agenda, ele te dá uma interpretação só. Uhum. Então não tem como fugir daquela interpretação, porque, sério, tem que ser muito mal se tu for fugir de uma interpretação X. Sim. E esses não, eles vão fazendo tu evoluir. Tu fica ali, ó, tu olha o lado de ponto de vista um, do ponto de vista outro, e aí e por isso que eu digo, daí o cara entra na tua cabeça e modifica, porque ele te exige, eu acho, mais conexões, Uhum. e ele vai te colocando a história. E aí ele vai montando aquilo, e aí no final tu entendeu. Tem uma prêmio Nobel, que é a minha prêmio Nobel favorita, que é a Toni Morrison, que Uhum. ela fala muito da violência que a mulher sofreu, da violência que a mulher negra Uhum. sofreu. Ela pegou o pior tempo. Então, assim, aquilo a gente vê, é do coração dela, e não é aquela coisa assim, mocinha e bandido também. Uhum. É uma coisa que ela vai colocando, colocando, põe até o lado do abusador, assim, para ver que a ignorância, né, como a ignorância às vezes leva a pessoa a praticar atos, horrorosos, mas que a pessoa não é um monstro, mas é Uhum. um ignorantão e, ela traz uma mensagem, sai além do que, né, a gente sai do livro dela com uma inspiração, com uma coisa positiva, assim, que eu acho que
poucas pessoas conseguem isso, assim, tão bonito, assim. A escrita dela é muito bonita, ela escreve, o jeito lindo de escrever, assim, não é um jeito seco, é um jeito rico, assim, poético. E eu acho que é isso, assim, não precisa não falar desses temas, tem que ser falados, mas eles têm que ter uma coisa de vir de dentro, né. É por isso que eu acho que hoje em dia é tão difícil, ou todo mundo fala que é tão difícil, daqui 100 anos, a gente falar de quem serão os novos clássicos, se É, terão novos clássicos. Então a gente fica pensando, toda essa a gente tem muita gente que não conhece, né, então, eu acho que hoje em dia a gente tem uma coisa boa, que a gente se lê muito mais, apesar de ter menos leitores, mas se lê muito mais, ou seja, a gente tem muito mais acesso, por exemplo, a autores noruegueses, islandeses, coreanos, assim, hoje tem uma gama muito grande de línguas que a gente consegue hoje em dia com toda a tecnologia e tal, e com pessoas capacitadas, é claro, que é a questão do tradutor, sem dúvida nenhuma, mas isso aí se tornar acessível muito fácil. Né, é claro, tem todo é. o trabalho, mas hoje em dia é muito mais fácil do que era antigamente. Então, Nossa, a gente tem, e olha que a gente tem, assim, os russos, né, são os clássicos clássicos, né, põe Tolstói, põe o Dostoiévski, mas era uma coisa que a gente tinha, mas agora imagina quanta coisa também já foi produzida naquela época que ninguém ficou sabendo, né. exato. E em tão pouco tempo isso aconteceu, porque quando eu era jovem, eu os russos que eu lia era em tradução do francês, não era Sim, tradução direto do uhum, russo. E hoje em dia isso é popular, a 34 tem uma gama, assim, de russos, todos traduzidos com tradutores maravilhosos, né, uhum. direto do russo. Então, É. assim, tudo está ficando mais interessante, mais fácil. Então isso aí é uma coisa, assim, que só tende a melhorar, né. É, isso mostra que Imagina a gente já está mais velha, Malu, porque eu também me lembro que quando eu estava é na verdade. faculdade de economia e a gente tinha que ler o Marx, e o Marx tinha só tradução também do francês, não tinha tradução direta do alemão para o português. Então, aí, era eu lembro que quando eu estava, né, acho que eu estava no mestrado já, ou não, já estava talvez no doutorado, que tinha uma tradução para o espanhol, que era direto do alemão e que era indicado por quê? Porque falavam que era melhor, e eu até tenho, acho que eu não tenho acho que eu tenho o primeiro livro, não sei, nessa tradução em espanhol, por conta de não ter uma tradução direta ainda em português, e hoje em dia a gente tem. Entendeu? Assim, mas eu também sou dessa época que não tinha as traduções diretas, então a maioria vinha do francês, porque era a primeira língua, assim, eh, mais usada. Então, muita coisa do russo e do alemão era traduzida só para o francês, e quando chegava no Brasil, chegava pela tradução indireta do francês, né. E até textos que estão sendo descobertos, né. Tipo, não, acho que foi no início desse ano eu li aquele Tolstaia, que Hum, eles traduzem o Sonata Kreutzer e depois trazem 2 textos inéditos da esposa do Tolstói, que uhum, são maravilhosos, assim. Então talvez essas coisas escritas por mulheres, e a gente vê que tem muitas mulheres de escritores que escreviam tão bem quanto, ou poderiam ser consideradas até coautoras, né. sim. São muito boas e que talvez a gente ainda descubra por causa hoje em dia, dessa tecnologia de achar, que eles acham, já colocam, na internet, as pessoas já leem. O próprio Proust, pô, o cara tá 130 anos, mas agora tem vários manuscritos dele Sim, sendo, estudados, porque a gente tem mais ferramentas também, né. sim, E mais bastante. fácil de achar os profissionais, de as pessoas se acharem, né. E até Uhum, do público leitor se achar. Eu acho que isso, assim, que começou, assim, os grandes consumidores de livros estão se encontrando pela internet, e aí acaba virando o efeito cascata, né, sim. porque começa a gostar, começa a se entusiasmar cada vez mais, começa a falar mais para as pessoas e as pessoas se interessarem mais também. Ou gente Uhum, que tinha o hábito, sabia que era bom, mas estava largado, e aí tu começa a incendiar um pouco. uhum. Então eu acho que é legal, né, eu acho que é um mundo que está se espalhando
Por isso que é tão importante ler de tudo. Ler Sim. de tudo não, né? Eu Uhum. acho que cada um lê o seu, a sua, mas ter de tudo, ter as opções, né? Sim, exatamente. A gente tá lendo muito coisa, esses romances vitorianos e vendo essa coisa da mulher. É. E esses dias eu li um livro que eu acho que foi o livro mais bobo que eu li esse ano, que era A Pequena Loja de Venenos. Uhum. E aí essa loja de venenos ela tinha na época, nessa época que a mulher não tinha direito nenhum. E aí então tinha uma mulher que vendia venenos para as mulheres matarem os maridos. Então assim, por mais bobo que seja o livro, é uma série de resgate, uma Sim. vingancinha, assim, né? Uhum. Então, uma coisa assim que é legal, assim, os livros acabam conversando, e por mais que possa criticar um livro, achar uma porcaria, provavelmente ele vai te levar a ler outro livro e isso já valeu a pena, né? Já, com certeza, verdade. E eu vou fazer então uma propaganda aqui do seu clube, viu, Malu? Que chegou para mim, ó, tem Ah, show! lições, eu vou ler porque, ó, do autor de Reparação e Enclausurado. Foram os 2 livros que eu já li dele esse ano aqui ainda. A gente leu Enclausurado com as primas aqui, e o Reparação eu li com a Mel, lá com o grupo da Mel, esse ano. E muito bom, assim, vamos ver esse aqui, né, tem muita eu acho que ele é um autor, como que fala? E gera polêmica, né, Malu? O Eu livro acho que aqui. sim, E eu eu acho acho que que isso é sim. legal, Eu né. particularmente sou muito fã, eu já li muita coisa dele, assim, e o Lições eu estava me segurando, porque ele Uhum. estava tricaro, e porque ele é Sim. mais grossão, né, ele é um cara É, massinho. ele é bem A gente até grandinho. esse mês a gente vai ler o Desonra, que é mais fininho, e depois a gente vai Uhum. ler ele em 2 meses, que vai ser até eu botei para o final do ano, novembro e dezembro, porque aí quem quiser leva ele para o verão, assim, para terminar. Sim. No Uhum. verão eu não vou ter nenhum livro, assim, tipo, obrigatório, a gente vai botar vários títulos para as pessoas para aproveitarem, as nossas leituras de verão, que da Tati é a leitura de inverno, tu imagina se a Tati já lê isso tudo no inverno, tu imagina no verão, No né. verão, né. E eu vou É. Pegou o meu também aqui, ó, das mulheres shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare. A Esse Malu já livro fez a eu acho. propaganda aí, né. Ah, É. olha só, eu só li a parte que era como a gente está lendo Macbeth no Aham. clube ali nas primas, né, eu li a parte das feiticeiras que ela tem um capítulo dedicado a elas, e um da Lady Macbeth, que Uhum. eu acho que é a personagem feminina mais marcante que a gente leu dos 3 até agora. A gente já Sim, leu o com Hamlet certeza. Uhum. e o Rei Lear, mesmo tendo aquelas filhas horrorosas do Rei Lear. Aí a visão dela, assim, a forma como essa autora que escreve shakespearianas mostra o feminismo em Shakespeare é muito legal, porque tem muita gente que eu acho que tem interpretações rasas que pensam: "Bah, o autor é machista, o autor". Uhum. Não, ele relatou o que era na época e conseguiu de alguma forma denunciar isso para que a gente saiba hoje, né. Uhum. E diz Sim. que essa eu acho que eu tenho que falar isso no vídeo de Macbeth, tá, mas dando uma palhinha do vídeo do Macbeth, essa forma como ele retrata as bruxas, ele consegue não condená-las, né, numa época que o rei para o qual ele escreveu a peça, que encomendou a peça, o cara matou mais de 300 bruxas, mulheres que ele considerava bruxas, né. Então Uhum. teve muita perseguição a isso. Então assim, eu nunca imaginei isso, eu não sabia dessa história, e às vezes é interessante saber da história por trás da história, né. Sim. É. Isso aí, então eu vou ler ainda não li, mas eu tinha lido que lido não, escutei lá do inglesinho que a gente comentou lá no vídeo que o rei James, para quem foi escrito o James VI, né, para quem foi escrito a peça, ele era muito interessado nessa questão de bruxaria, mas não sabia que ele era o que mandava porque eu fiquei pensando exatamente isso, depois que a gente conversou e tal sobre a questão das bruxas, que a gente comentou os atos 1 e 2. Eu fiquei pensando dessa porque ainda era uma época de inquisição, né, É, então ainda as pessoas ainda eram perseguidas e eram, queimadas por conta de bruxaria, né, ou por suspeita de bruxaria, e eu achei é. aí eu fiquei pensando, falei: "Mas, ainda era essa época, né", e Porque achei interessante, tá vendo que até isso o Shakespeare colocava ali no
as peças dele. exato. A gente vê até isso num livro que a gente leu no início do ano, que foi muito legal, que é O Nome da Rosa, né, Uhum, sim. essa perseguição É. aos feiticeiros e tal. E outra, antes de acabar, eu queria que tinha e ver bem essa questão do rei ali, eu acho que é isso no Uhum. Shakespeare. Eu li tanta coisa esse final de semana, eu saio maníaca às vezes, mas é que final de semana é muito bom para ler quando tipo, aqui estava só os dias feios e tal, Sim, e eu gosto, assim, eu para mim é o meu momento. queria mostrar esse daqui também, ó. Ele aqui acho que aparece espelhado, mas depois eu coloco o link aqui. Ele também é uma tipo biografia também do Shakespeare, desse James, Safiro, e falam que é muito bom, também é indicação lá do Inglesinho. E aí eu falei: "Vou começar talvez a ler junto com aquele que é a indicação da prima Ariane sempre lá, que é do que tem Eu tô com traduzido esse aqui em aqui. português". E eu também quero ler, porque agora que a gente que nem diz a Nani, nós somos experts em Shakespeare, eu quero ler tudo sobre ele, É, tudo não, sobre vai, tudo. maravilha. Ele é É. maravilhoso. Gente, o inglesinho da Tati, tá, que a gente sempre fala o inglesinho da Tati, eu não sei o nome dele, tá, pra nós ele é o inglesinho da Tati. Os vídeos são maravilhosos, a gente vai deixar o link também aqui, daí talvez você descubra o nome dele, É bem. mas é que a Tati que nos indicou e realmente ele é muito bom para os clássicos, especialmente Shakespeare. É, ele gosta bastante de Shakespeare, dá para ver que, ele tem sim, acho que ele tem um dos autores preferidos dele, se não, talvez ele fale isso em algum dos vídeos, eu com certeza creio que é Shakespeare. É. Das Tem que primas ser, a né, Tati? gente Nós das que primas a defendeu. gente ainda tá decidindo, né, Malu, muita coisa para ler ainda. Eu tô louca pra chegar numa comédia, mas as primas só gostam de desgraceira, só Não, quer agora a gente tem que ir para uma comédia. promete. É, logo, Então logo. tá. Então tá Então bom. tá, galera, espero que vocês, gostem, curtam, compartilham, né, se inscrevam no canal e, principalmente, comentem aqui para a gente continuar esse diálogo, porque eu tô curiosíssima para saber das outras interpretações e para ver se alguém foi louco que também inventou esse personagem que eu que eu inventei. Façam suas É o apostas. Alice, é a Alice. Isso. Façam suas apostas. A gente aguarda os comentários aqui. Beijo.